Bom dia, bom dia. Eu sou Mauro Borges, diretor de vendas e planejamento da Webidia. Estamos aqui para mais um episódio da nossa série de podcasts aqui no Rio 2C. E hoje a gente vai trazer um tema bem legal, um tema que é muito importante aqui para a gente da Webidia, por uma parceria robusta entre a MasterChef e o Tudo Gostoso. E eu estou aqui com algumas pessoas que vão trazer isso para a gente com mais detalhes. Obrigada, gente. Oi, Mauro. Meu nome é Fernanda Abreu. Hoje eu estou como responsável da área de licenciamento de marcas, de eventos e marketing de influência na Endemol. E participei bastante aqui com as meninas desse projeto inédito de MasterChef Tudo Gostoso. Olá, tudo bem? Eu sou Isabela Ianelli, eu sou diretora de Digital na Endemol e estou trabalhando cada vez mais integrada com todas as áreas. E ajudei a construir construir esse projeto junto com a equipe do Tudo Gostoso e as nossas áreas internamente. Olá, eu sou Chloé do Trogoff, eu sou a diretora do Tudo Gostoso, Chataka, People, aqui na Webidia. E óbvio, eu participei, criei, montei esse projeto junto com a Isa e com a Fê. Projeto incrível para a Webidia, que a gente espera que isso, na verdade, é a primeira pedra de um projeto ainda maior, né? Muito legal, muito legal. Time de peso aqui. Mas acho que o primeiro ponto aqui que eu queria... A gente vai explorar bastante essa parceria, mas acho que tem um tema bem interessante que foi, acho que, um catalisador dessa relação, que é como a gente explora hoje em dia uma temática tão relevante como o MasterChef traz, né? Uma marca e um conteúdo robusto, por uma execução multicanal, né? Porque acho que tem notório a grandeza e o tamanho da audiência de MasterChef na televisão e em algumas redes sociais, mas como a gente trabalha isso com as comunidades, os food lovers e as comunidades que o Tudo Gostoso fala. Então, queria deixar essa bola rolando para vocês comentarem um pouco do desafio de fazer isso, transformar isso num projeto como o que a gente está vendo e botando no ar agora. Então, posso começar? Claro. Eu acho que é um projeto que tem tudo para dar certo, porque é o que você falou, o Food Lovers, né? Quando a gente tem uma comunidade, a gente tem fãs, né? A gente tem uma base de pessoas engajadas no tema, tem tudo para dar certo, porque você tem uma conexão já com essas pessoas emocional. E junto com essa questão emocional, a gente tem conteúdos muito bons, muito atuais, na quais as pessoas ficam muito envolvidas, né? E quando junta essas duas marcas que conseguem penetrar com públicos, tem envolvimento, tem engajamento, então acho que é o grande, né, start, assim, o grande começo do sucesso dessas duas marcas juntas, principalmente porque a gente tem essa base muito engajada, muito envolvida nas duas marcas. Sim, e, desculpa, complementando, acho que Tudo Gostoso hoje são 10 milhões de pessoas cadastradas no site. Então, é uma comunidade grande, super ativa, uma comunidade também que adora a marca em si, tipo, uma comunidade super querida. A nossa marca, sabe, que traz uma credibilidade, uma praticidade também no dia a dia. Eu me lembro, antes de a gente começar a falar, né, a gente já estava com uma parte justamente dos usuários, da comunidade, falando do MasterChef. A gente quer fazer receitas MasterChef, a gente recebia mensagens, tá? Então, e a gente sabia que, ok, beleza, a gente quer falar, faz muito sentido, óbvio, falar de MasterChef, das receitas, mas a ideia aí do Tudo Gostoso também, um papel que a gente tem é descomplicar. A gente não fala tanto da questão gourmet ou das receitas de chefes super famosos, super grandes, internacionais, mas a gente gosta de trazer, na verdade, óbvio, dicas. Quer fazer esse bolo estilo MasterChef, faz desse jeito. Então, a ideia foi também imaginar, na verdade, algo que ia responder a essa demanda da comunidade, descomplicar receitas um pouco mais gourmet, um pouco mais premium, mostrar que sim, dá para fazer e dá para se divertir também fazendo essas receitas. E o Mauro trouxe um ponto que é um ponto super importante para a gente como marca MasterChef, né? Que é o ponto do multicanal. Né? Para nós, todos os canais em que o MasterChef está, eles são muito, muito, muito importantes. Né? Então, quando a gente fala da criação da nossa comunidade, a gente não está falando só de uma criação de uma comunidade online, né? A gente está falando de uma criação de uma comunidade que permeia todos esses canais, que
tem toda a sua jornada de conteúdo, que integra sobre eles e que tem esses comportamentos que resultam e que acabam lá no Tudo Gostoso também, né? Do tipo, quero aprender uma receita do MasterChef. Putz, onde que eu vou? Primeiro site de receita que todo mundo pensa são os grandes portais, né? Tipo, e aí quando a gente fala, aprendi no Tudo Gostoso, muita gente fala isso pra gente também, né? Então, cada ponto de contato com a nossa audiência MasterChef, ela é um ponto muito importante. Desde lá, de quando ela começa na TV, até quando vai buscar uma receita, porque viu, né? E quando a gente pensou nesse modelo aqui de parceria, foi pensando em fortalecer isso, fortalecer um comportamento que começa numa tela e vai para uma outra tela e ele resulta numa ação, uma pessoa querer aprender a cozinhar, querer aprender a fazer um prato, querer trazer aquilo para a experiência de vida, né? Então, esse fator multi-channel, assim, que a gente trabalha de marca, fez muito sentido quando a gente começou a conversar. Legal. Até acho que é legal explorar um pouco como o MasterChef existe há quantos anos? 15 anos na televisão, assim, aqui no Brasil? 11. 11 anos. No Brasil. Queria ouvir se mudou, se vocês sentem a mudança de comportamento dos usuários, de buscar mais, usar mais a internet para buscar mais as receitas, se tem uma mudança de explorar isso nas redes sociais, e seja de forma de tirar a foto para mostrar que fez. Total. Eu acho que queria explorar um pouco isso, que deve ter sido uma mudança. Deve ter sido uma mudança. Mudou. Assim, na verdade, eu acho que o público MasterChef, ele sempre foi muito engajado, muito envolvido e sempre quis participar, mas não tinha como a gente saber isso, né? Era numa conversa, num papo, a gente entendia que as pessoas estavam querendo saber da receita, se deu certo, não deu certo, as curiosidades. E aí, com a internet e as facilidades hoje das multiplataformas, todas que a gente tem há muitos anos já fazendo essa integração, né, de todas as frentes de negócios, e não só no digital, né, no físico também, com experiências, com outras frentes, a gente identificou que sim, as pessoas querem tirar foto, elas querem postar, elas querem fazer parte, né, elas não querem só ficar como telespectador mais, elas querem realmente fazer parte daquilo, porque elas são fãs e elas se interessam pelo tema. Então, a gente vê crescendo muito, cada vez mais isso, né? E sempre a gente tenta e faz uma estratégia que busca acompanhar. Com certeza. Então, a nossa estratégia é sempre entender onde o nosso usuário está, entender o que o nosso usuário quer, e aí a gente começar a trabalhar para ele, com ele, e oferecer um conteúdo que seja relevante, oferecer um conteúdo que, de fato, vai impactar. Né? A gente sempre, desde o começo das estratégias todas, a gente pensa, se a gente tiver 1 segundo dessa pessoa, esse segundo tem que valer a pena. Eu não posso oferecer 1 segundo que não vale a pena. Né? Então, assim, eu não posso dar um spoiler que seja um spoiler que vai acabar com a experiência. Eu não posso dar uma receita que não funcione. Eu não posso fazer aquilo que vá contra um princípio da marca. Né? Então, tipo, é sempre uma grande preocupação cada pontinho que a gente mexe, cada parceria que a gente constrói pra gente, ela precisa realmente fazer muito sentido. E acho que, inclusive, com essa parceria, a gente abre uma nova janela de comunicação e até nas redes sociais, porque a gente vê, inclusive, a gente publicou ontem o primeiro vídeo dessa parceria, vídeo super divertido, né? E a gente está olhando, lendo os comentários, e é muito bom porque a gente vê o que as pessoas gostaram, as pessoas querem mais, a gente vê o quanto que pode engajar e o que depois, né, mais vai engajar. Então, no final, acho que as plataformas também do Tudo Gostoso nessa parceria, elas trazem também esse olhar de um público talvez um pouquinho diferente do público do MasterChef Core, né? Mas traz realmente esses insights, na verdade, da comunidade, que, de novo, a comunidade de Tudo Gostoso, comunidade grande, que gosta de se expressar, que gosta de um comentário. É muito bom ver isso. Eles próximos da Exato. gente, eles se sentirem próximos, né, irmão? Porque daí eu acho que daí isso, a pessoa está envolvida e aí ela se sente muito à vontade. Exato. E a gente olha para esses comentários e desenha em cima disso também. Então ela não está sendo ignorada, a gente continue comentando. Participem mesmo, porque a gente está de olho em todos os comentários. Muito legal, porque o Tudo Gostoso tem essa, como a Chloe falou, tem essa prática de trazer o usuário para o plano primeiro. Exato. A gente dá luz para o que eles criam, para o que eles fazem. Então, acho que tem uma sinergia muito legal com o MasterChef. Até, Chloe, depois se você tiver alguns insights daí dos comentários,
compartilha, porque... Sim, claro. Não, eu vou passar para vocês. Eu posso já falar da verdade, porque hoje de manhã, né? Claro, eu já olhei os comentários e eu vi já pessoas falando: nossa, eu gosto da Fátima, gosto do Ítalo. Porque, para quem não assistiu o vídeo, é um vídeo tipo desafio, é uma prova, corte supremo de uma laranja. Então, prova inspirada, óbvio, de um episódio do MasterChef. Então, tem uma batalha entre duas pessoas do time do Tudo Gostoso. E você vê já nos comentários, tipo, quem tá atrás de quem, sabe? Fátima, Ítalo, tipo, gostei. Então, isso é muito legal, porque você vê que as pessoas estão realmente, tipo, entrando no jogo. E isso, óbvio, isso vem reforçando no final o programa MasterChef, porque tá ligado a toda uma programação que a gente pensou, né, nessa parceria, uma programação tão social, criação de grade, especial MasterChef, e óbvio com esse tom de voz super Tudo Gostoso, de proximidade. Isso, e esse tom que funcionou muito bem, né? No primeiro já deu essa repercussão. Imagina agora com tudo que a gente já tem desenhado. E esse lugar de exploração da marca, da forma como a gente está fazendo, é a primeira vez que a gente faz. Né? Então, eu e a Fê, como digital e como licenciamento, há anos a gente vem conversando sobre como a gente poderia aproveitar também um comportamento que é um comportamento muito digital. Né? Do tipo, como é que... E é um comportamento que às vezes a gente olha ele como um fair use. Mas quando a gente fala de marcas, a gente tem que ter um olhar diferente para olhar isso, né? Porque são duas marcas conversando. E o Tudo Gostoso é um criador de conteúdo nato, é um criador de conteúdo digital que está ali, que sabe como conduzir essa conversa dentro da comunidade, né? Então, não seria da forma, tipo, colocando a marca MasterChef sem uma contribuição e sem uma criação do Tudo Gostoso em cima que a gente iria acertar esse caminho. Então, quando a gente começou nessa conversa, a gente falou, então, bom, mas como é que vocês vão criar em cima da nossa marca, né? Como é que a gente vai começar a deixar uma outra pessoa criar em cima do que grande responsabilidade, né? Até vou trazer aqui para o começo dessa conversa de vocês, entre Tudo Gostoso e MasterChef, quais foram os desafios dessa que você acabou de citar, um deles, né, de olhar como a outra marca vai criar sobre a nossa marca, mas quais foram os principais desafios para a gente botar de pé esse projeto? Acho que foi encontrar esse lugar, né? O primeiro o que vamos fazer, né? Porque a gente já sabia que a gente queria aproximar. A gente queria fazer. Já é um bom começo, aproximar as duas comunidades, entender quais eram os desafios de vocês, quais eram os desafios que a gente tinha do nosso lado aqui também, e entender como que era o tom que a gente ia seguir, né? E assim, e quais eram as possibilidades de construção que a gente tinha ali em conjunto para fazer isso acontecer. E aí quando a gente falou, cara, se vocês criarem a partir do que a gente cria, a gente tem um novo lugar, que é um lugar que hoje a gente como, né, dono do formato, dono das redes oficiais, em parceria com os nossos parceiros todos, a gente trabalha o informativo do programa, a gente trabalha o seguir, né? A gente faz toda a vida do programa digital, a gente mantém esse programa vivo o ano todo. Mas a gente já sentia que existia um comportamento digital, né, de criadores de conteúdo criando em cima do que a gente fazia. E a gente sempre ficou num lugar meio... A gente bloqueia ou a gente... Inclusive, o Tudo Gostoso, né? Inclusive, foi assim que tudo começou. Foi assim que tudo começou. Porque eu recebi revelações um aqui no podcast. Pois né? Não sei nem se eu posso falar tudo, mas eu recebi um e-mail muito querido, na verdade, justamente apontando um vídeo que a gente tinha feito e publicado no Tudo Gostoso com um trecho do MasterChef que eu juro que não sabia que a gente não podia usar. E aí, na verdade, começou a conversa, né? Foi isso mesmo. Eu falei, eu teria que te derrubar, mas eu não queria te derrubar. Vamos conversar? Vamos conversar? Exato, foi exatamente isso. Tem muita coisa boa pra fazer disso aqui. Exato. Mas foi muito legal. E me lembro no início das conversas também, a questão pro Tudo Gostoso foi entender também que tipo de projeto, até pensando na programação, a gente ia criar para complementar também a oferta MasterChef. Pensando nos usuários, porque você já tem, claro, um canal YouTube, dá para encontrar os vídeos de vocês. Então, a ideia era montar um canal dedicado, então que já está no ar, claro, onde a gente ia colocar receitas Tudo Gostoso, receitas inspiradas do MasterChef, receitas que sabemos que os usuários estão procurando, mas era realmente achar esse espaço realmente que cruza, na verdade,
comunidade de Masterchef, comunidade de Tudo Gostoso, com as diferenças que a gente tem. Então, me lembro, não foi tão fácil no início, né? Tipo, achar realmente, entender também até onde a gente podia ir, porque dos dois lados a gente nem se conhecia tanto, né? Então, no início, acho que para mim foi muito uma questão de confiança também. Foi. Criar realmente algo que todo mundo ficou confortável, tipo, tá bom, é o momento, a gente precisa tomar um pouco de risco. Acho que isso também, inovar e tomar risco. Inovar e com muita confiança, né? Desde que a gente sentou, entendeu o caminho, que ia ter uma comunicação diferente, uma fala diferente, vídeos diferentes, né? Porque é isso, são marcas que se complementam, mas cada uma com a sua identidade. Exato. E que criou um novo lugar aí para as duas marcas juntas. E foi com muita confiança mesmo. Bastante conversa, né? Mas internamente a gente se divertiu bastante no começo, né, Isa? A gente falava assim, a gente vai fazer, vai dar certo, a gente só tem que achar esse lugar. Aqui também, a gente falava, não, a gente precisa achar um jeito, vamos fazer, vamos... A gente viajou, ainda estamos viajando, mas para o próximo passo, né? Muito bom, muito bom. E aí eu queria também explorar uma outra coisa que sempre aparece para mim como uma mudança de comportamento que o MasterChef trouxe em relação a culinária na televisão, né? A gente tinha um modelo antes do MasterChef, né, de acompanhar a culinária. Era a Ana Maria Braga, era a Palmeirinha, era um modelo que as pessoas cozinhavam e ficavam conversando, enfim, tinha seus... Quando entrou o MasterChef no esquema de reality, de competição, mudou-se o comportamento em relação à comida. É a minha percepção. E aí eu queria explorar um pouco isso com vocês, porque provavelmente também, a Chloe está há tanto tempo no Tudo Gostoso, né? Deve ter visto essa mudança também no consumo desse tipo de conteúdo digital, mesmo a gente sem a parceria. E aí eu queria explorar um pouco de vocês, se vocês têm se de fato isso aconteceu, se é uma percepção só minha, e como vocês exploram isso em relação a ampliar esse comportamento, né? Não, mudou muito. Mudou, na verdade, o mercado como um todo, né, de gastronomia, né, Mauro? O mercado ficou muito mais valorizado, a profissão de chefes e profissionais da cozinha, que é um lugar muito complicado de hostil, trabalhar, quase, né? super corrido, tudo, né? Competitivo. Exatamente. Então, assim, tudo mudou também. Os cursos de gastronomia começaram a ser mais procurados, começaram a abrir. Então, foi um movimento geral que saiu da televisão e foi para os negócios, né? Foram para os negócios. E a gente sente muito isso pela essa interação nas mídias sociais. As pessoas acompanham. Como o MasterChef ele fica praticamente o ano inteiro, e ele é um formato onde você consegue se apegar aos personagens ali, os participantes, então a gente vai identificando que realmente as pessoas estão engajadas e isso vai refletindo para fora, para outros negócios, para questões comerciais mesmo também, porque hoje muitas empresas levam a gastronomia para marketing de relacionamento com clientes, para ativação com os funcionários. Então, o MasterChef realmente ele proporcionou uma valorização no mercado, no negócio de gastronomia, em alimentos, as pessoas aprenderem a comer, terem curiosidade, conhecerem a cultura do Brasil, né? Porque o Brasil é muito amplo, fora os internacionais também, a culinária francesa, mas assim, no próprio Brasil. Então, ele é muito rico nessa parte cultural e de negócios também. E o MasterChef, ele é sinônimo de qualidade, né? Assim, a palavra MasterChef hoje, ela é um sinônimo de qualidade. E eu acho que isso tem tudo a ver com todo o processo do programa mesmo, assim, desde a criação, da narrativa, que o nosso time de TV, a direção, o time editorial constrói lá na salinha, quando começa a pensar a próxima temporada, assim, é brilhante, né? A construção dos personagens, a definição de quais vão ser as pautas, né? Antes de MasterChef, era muito difícil você ouvir alguém falar um termo de culinária ali, né, mais específico. Ninguém sabia o que era um pralinê, ninguém sabia o que era todo mundo, você constrói um prato e agora você tem um prato desconstruído. Aí você tem uma receita que ela tem Eu sei desconstruir. aí você tem uma receita que tem uma camadinha Trabalho em com cima. desconstruído também. A gente Deixar claro. a mise en place também. A mise en place, né? Virou Mas a gente tem termos que não eram usados antes de MasterChef, né? E aí quando você vê que as buscas às vezes são muito mais pelas receitas mais simples, porque elas são mais simples de serem reproduzidas, mas tipo,
você tá num dia mais, assim, inspirado, por que não tentar fazer um prato Masterchef. fazer um prato Masterchef? E é aí, isso, é o quando- prato Masterchef. Quando você consegue, sempre tem alguém que fala, nossa, já dava pra ir pro Masterchef. É o comentário que a gente mais usa. Dava pra ir pro Masterchef? E aí você vê o quanto se movimenta um comportamento, o quanto você constrói uma cultura ao redor disso, De assim. categoria, né? Todo mundo fala, hoje é o meu dia de Masterchef, hoje eu fui Masterchef, é isso que a Isa falou, posso ir pro Masterchef. E agora fica tudo muito mais gostoso, né? Fica tudo gostoso Masterchef, né? E isso é da construção de marca. Então, tipo, todo o processo ali é muita gente envolvida, sabe? A direção do programa é brilhante quando ela coloca um personagem certo para fazer uma receita, né, na prova, e ela escolhe tudo para fazer aquilo acontecer, assim. Então, é muito brilhante que os processos todos eles sejam pensados para fazer uma boa narrativa, para que exista um comportamento que se movimente, né? E aí vem o digital numa camada de fazer com que isso repercuta ainda mais. Aí agora a gente está com uma nova camada para fazer com que as pessoas façam cada vez mais, né? Então, é brilhante. E achei muito engraçado, porque de fato existe agora a palavra Masterchef, uma receita Masterchef, então uma receita com um toque, né, de chefe, basicamente. Existe também receita tudo gostoso, que na verdade é até literalmente porque, você acha tudo gostoso, uma receita tudo gostoso, né? Tipo, tá bem feito, prática, pra família, sabe? Tipo, então é engraçado, porque hoje temos receita tudo gostoso, Masterchef. A gente, tipo, realmente, o casamento aconteceu. E acrescentar uma coisa, porque, sou francesa, né? E lá na França, acho que já aconteceu um movimento que estou vendo, que está acontecendo no Brasil, justamente com esses programas, tipo Masterchef, de culinária, tipo de desafios, de tentar realmente fazer uma receita, tipo uma técnica de chefe. As pessoas, depois da pandemia, estão recebendo mais. Então, acho que tem esse movimento também de, beleza, você tem meus amigos, antigamente era um petisco, sabe, pizza, finger food. Agora, eu estou vendo isso mais no Brasil, que já era na França. As pessoas realmente estão querendo cozinhar um pouco mais. Eu acho que esses programas também, eles trouxeram essa questão da reunião entre os amigos, tipo, da amizade, tipo, tudo que isso representa, na verdade, compartilhar uma comida. E olha só como é legal fazer uma receita Masterchef e compartilhar com seus amigos. E aí, gostou? Nossa, eu fiquei 3 horas na cozinha, gostou? Tomara que gostou. Mas, quero dizer, acho que traz isso, ajuda realmente a criar, na verdade, um espaço também em casa com mais intimidade no final. Igual que todos podem cozinhar, né? Exato. Porque a gente tinha isso muito antes, que eram as nossas mães, nossas avós, no domingo, que ficavam nesse movimento. Exato. Agora são todos os momentos para receber amigos, né? Eu vou contar uma curiosidade e uma coisa pessoal sobre mim aqui. Masterchef me fez, né? Trabalho com Masterchef há muitos anos e eu fui cada vez mais, você olha e fala, tá faltando uma frigideira assim, tá faltando uma panela melhor aqui, vou comprar isso aqui, né? E aí agora minha filha acabou de fazer aniversário, eu falei, vou fazer o bolo de aniversário da minha filha. Porque, né? Sei. Afinal, né? Já, tipo, vou fazer. Aí falei, ai meu Deus, pra que eu fui inventar isso agora? Eu não sei o que fazer. Aí eu só pensei, onde que eu vou encontrar uma receita aqui? Vai ser fácil, vou conseguir fazer. Fui no Tudo Gostoso, peguei a receita do bolo, mas ao mesmo tempo falei, sogra, me empresta aquela forma X que você tem, que eu vou fazer tal coisa, vou fazer uma calda diferente, vou pôr em cima e vai dar tudo certo. Então eu misturei as duas coisas. Falei, cara, é isso, assim, tipo, a base, Masterchef, muita coisa aprendi com Masterchef, assim, assistindo o programa, vendo os conteúdos, me aprofundando nas receitas que eu via, mas ainda assim eu não tenho todas as técnicas ali para ter uma coisa tão elaborada. Preciso de um lugar, né? Eu fui para um lugar seguro. Eu falei, vou pegar um lugar seguro, que é o máximo que eu consigo, mas vou dar uma inventada aqui. Acho que é esse casamento que todo mundo acaba fazendo. Acho que Masterchef realmente está trazendo tipo, um toque de profissionalismo. E esse toque, tipo, essa dica de chefe. E aí pode ser, claro, um bolo simples, com uma calda maravilhosa, trufada, sei lá, tô viajando, tô com fome, gente. Existe comida. Ela tá lembrando de todos os conteúdos agora. ótimo momento pra falar de Masterchef tudo gostoso, na hora do almoço. Então, moço. Maravilhoso.
Não, Que boa. é o que todo mundo quer. Dá aquele toque que Exato. você fala, ficou especial. Boa, boa. Não, e nessa de comportamento, né? Além de vocês trouxeram aqui que várias pessoas na cozinha começaram a participar, as nomenclaturas, as expressões. Outra coisa que mudou significativamente é a entrada de pessoas mais jovens, né? Masterchef infantil, crianças querendo palpitar na cozinha. Eu tenho uma filha que ela fica falando, hoje você vai fazer parte do Masterchef, pai. Então, isso trouxe, acho que isso é interessante porque traz um usuário novo, né? Uma molecada que está olhando para o futuro, potencializando as profissões, como você trouxe, Fê. Então, eu acho isso muito interessante. É importantíssimo o trabalho que o Tudo Gostoso faz aí, trazendo essa facilidade, praticidade, e o Masterchef criando conceitos, né? Mudando conceitos. Então, muito legal, muito legal. Delicioso. Boa. E aí, pensando aqui, olhando para frente também, olhando para nesse tema do que acontece fora da tela, fora do digital. Conta um pouco aqui do que pode vir para frente da parceria em relação a produtos reais. Se vocês querem contar, tá? Se não pode, beleza, eu dei um spoiler aqui. A gente conversou sobre isso. Será que a gente fala algo? Não, vem coisas muito legais. Vem coisas muito legais. Muito legais. Acho que a gente pode deixar aí para os próximos capítulos, para a próxima temporada, não, para essa temporada mesmo, né? Nessa. Não, boa, porque também então, só explorar a Chloé, que tem essa relação com a França e conhece o Tudo Gostoso da França, né? Sim, exato. Não, exatamente. Eu conheço Tudo Gostoso de lá e, enfim, lá existe Masterchef, existe outros programas e a gente viu quanto que, às vezes, essa parceria entre um programa de TV e um site de culinária pode trazer, claro, tipo, ideias legais, novos projetos, novos negócios e abrir, na verdade, ainda mais tudo que a gente falou, na verdade, essa questão de alcançar uma outra comunidade, alcançar consumidores, alcançar tipo, pessoas que às vezes vão conhecer Masterchef, Tudo Gostoso, através de outro projeto, através talvez de um formato, um produto, sei lá, é tudo possível, né? Mas é muito legal ver isso, tipo, às vezes essa inversão de conseguir atrair, na verdade, um público diferente fisicamente, que talvez não conhecia tanto ou entrava no Tudo Gostoso, porque, sim, a gente é número 1 no Google. Não, mas de fato, acho que às vezes eu sei, tem também um público que tem esse comportamento de entrar no Tudo Gostoso porque estava procurando uma receita no Google, entrou, sabe que é tudo gostoso, mas ele sai depois que entrou a receita. E não é esse público brand lovers, mas esse tipo de parceria, esse tipo de programa e os outros projetos que a gente pode pensar, acho que eles vão reforçar, na verdade, dos dois lados, cada marca, tipo, o awareness de cada marca, a força de cada marca. Acho que vai ajudar a alcançar mais pessoas. Com certeza. E eu acho que daí fortalece cada vez mais esse momento que as pessoas procuram sair só do digital, da TV, né, e ir para o físico e estar em contato com a marca no físico também, né, que dá muito certo. Muito bom, muito bom. E aí vamos explorar aqui também um pouco como vocês estão fazendo divulgações da parceria, como que vai ser o trabalho de fato mesmo, além das receitas, além de ir para o digital, como que vocês pretendem explorar isso, além do que vocês já falaram que vamos falar lá na frente, mas olhando aqui para as marcas, né? Eu entendo que está aqui no ambiente de criação de conteúdo, que marcas querem cada vez mais produzir seus conteúdos, enfim. Então, que ferramentas que a gente pode usar, e aqui eu vou jogar a bola para a Chloé, porque a Chloé trouxe um ano atrás a experiência que a gente fez com a Alexa, né? De fazer uma receita pela Alexa. Isso acho que é uma coisa nova, bem diferente, ainda pouco explorada, mas acho que tem uma tendência. Então era mais assim, entender que gadgets, que formas, que formatos que a gente pode explorar, pensando nas marcas, na fortaleza das marcas e pensando em como a gente quer expandir para o público essa parceria diretamente. Acho que tem vários jeitos. Você falou dessa parceria com a Alexa, que a gente teve 2 anos atrás, basicamente.
Acho que essa parceria, bom, claro, tem projetos que a gente vai falar no segundo momento, mas a gente pensou muito e pensa muito na questão física também dessa parceria. Então, de novo, eu não vou entrar, nem quero entrar, tipo, agora, mas acho que seja, tipo, Pro Tudo Gostoso ou MasterChef, a ideia de criar, na verdade, talvez formatos, rendezvous, onde as comunidades não esperam a gente tão fácil. Obviamente. Exatamente. Acho que é um pouco isso, claro, que vai reforçar as duas marcas. Isso é um jeito de fortalecimento das marcas e acho que é um pouco isso. Como Tudo Gostoso, a gente já é líder no digital, a gente é o maior site de receitas. Então, do lado de base de dados, comunidade, até redes sociais, acho que os usuários sabem, eles sabem basicamente o que encontrar, o que a gente faz. E claro, essa parceria traz um olhar um pouco com um toque de diversão mais ou menos grande, mas acho que para o futuro, pensando realmente em branding, é realmente ir além das receitas, o que a gente já começou a fazer, na verdade. E até você sabe, Mauro, a gente lançou ano passado um formato que se chama Por Aí, que já explora um universo um pouco mais de turismo, de lifestyle, de lazer. E a ideia é, beleza, Tudo Gostoso, a gente já provou que ele é o melhor amigo do brasileiro na cozinha. Agora a gente mostra que ele é muito mais que isso. É o amigo que te leva para um lugar, o amigo que te leva talvez para encontrar um chefe, o amigo que te leva para uma feira, o amigo que tem ingressos, o amigo que tem desconto. Enfim, um monte de possibilidade. É um amigo plural. Boa. Gostei. Boa. Eu ia complementar que a gente se mantém em construção, né? Então, a gente acabou de publicar o primeiro vídeo. E acho que a gente ter esse pensamento de que estamos sempre em construção vai trazer a abertura que a gente precisa para ir avaliando as coisas que estão acontecendo e criando junto os próximos passos, né? Então, a gente não saiu com um plano de 5 anos construído, né? A gente saiu com, cara, temos um lugar e vamos ouvindo, vamos ir fazendo, vamos ir construindo. E eu acho que é aí que tá a graça. Assim, é tipo... Vamos sonhar, né, também. Acho que tem sonhar. isso. Vamos sonhar que, tipo, a coisa vai acontecendo e vamos observar. Vamos extrair do que a gente fez o próximo passo, né? Então, acho que hoje também a gente tá no lugar do tipo, cara, vai sair a próxima coisa. Ela tá acontecendo, né? E a gente indo por esse caminho de construção, a gente vai estar sempre ali muito conectado com a nossa audiência, muito conectado com a nossa comunidade, com as duas comunidades, muito atento, muito aberto a ouvir, aberto a co-criar. Eu acho que isso que faz uma marca atingir os públicos que ela precisa. Sim. Olhar pro canal de que o próximo passo que ela precisa dar. Essas aberturas são aberturas que, tipo, hoje fazem muito sentido no ambiente comunicacional que a gente vive, né? E aí, estar aberto e disponível, eu acho que é o que a gente tem que estar para os próximos passos. E eu acho que as duas marcas, as duas empresas, não só como marca Tudo Gostoso e MasterChef, mas Endemol, Webmedia, são empresas que estão atentas a esses movimentos e respeitam muito a audiência. A gente ouve, entende, lê, participa e dá resposta. Eu acho que isso que eles gostam, né? A gente acaba entregando conteúdos e projetos de acordo com o que a gente tem nessa conversa com eles dia a dia. Então, é uma coisa atual. Além do planejamento, claro, estratégico, que a gente pensa a longo prazo, a gente tem essa flexibilidade de ir atendendo realmente o que os fãs estão esperando, né? Eu acho que essa conexão, Mauro, é o que faz a gente estar num lugar hoje com as duas marcas muito, muito bem posicionadas. É muito bom. Acho que eu queria trazer um outro tema, né? Não vou sair um pouco da parceria, mas porque você falou, a Ilza também falou, que é o olhar vanguardista que vocês estão tendo para construir essa parceria, né? Porque qualquer produto, se pensar 15 anos atrás, a pessoa faz um plano de 5 anos, bota já o plano de mídia, já faz acordo anual, já monta a linha de produto e tal. Hoje em dia não dá mais para fazer isso, né? Acho que vocês estão fazendo essa parceria de fato com um olhar vanguardista, com um olhar moderno de atuação, que a Isa também comentou, da mudança, da forma como as pessoas estão consumindo as coisas, da forma como
o tempo que você tem para gastar com alguma coisa tem que ser de qualidade, e quem está produzindo tem a responsabilidade de dar qualidade para aquilo. Então, estou trazendo aqui um tema fora da parceria, mas aqui é muito legal exaltar isso. E eu acho que isso foi o fundamental para se construir a parceria, assim. Até a gente teve muita transparência com a Chloe, com o time de vocês, nós estamos construindo, estamos encontrando este lugar, vamos encontrar este lugar juntos, né? Tipo, a gente não tem todas as respostas. Em alguns momentos a gente vai travar, Vai ter aprendizado. Vai ter que recalcular a rota. Isso foi, assim, a premissa da nossa conversa, que era, tipo, a gente não tá entrando num lugar que a gente sabe exatamente o que vai acontecer, né? E eu acho que é aí que tá a graça. É o lugar que você fala, cara, é o lugar que a gente tem oportunidade, é o lugar que a gente tem espaço para criar, é o lugar que a gente tem flexibilidade. Então, eu acho que pensar, né, nesse curto e longo prazo meio que ao mesmo tempo e conforme as coisas vão acontecendo, traz este ambiente mais acolhedor, mais promissor, mais cheio de troca, né? Que eu acho que isso tem sido muito rico entre os times, assim. Esse ambiente de troca tem sido muito, muito interessante de trabalhar. Muito legal, muito legal. E passou rápido, já estamos na... Já recebeu aí? Já recebi um ponto aqui, o pessoal já tá... E eu já tô tomando broncas, né, dos outras vezes que eu fui, porque eu fico estendendo, trazendo outras perguntas, que é muito bom, papo. Né? Gosto de um papo. Gosto do papo, quando o papo é bom, mais ainda. Mas aqui, para ir para as considerações finais ou assuntos finais, quiserem trazer alguma adição além dessa experiência que é muito rica entre duas empresas produzindo conteúdo juntos, acho que essa troca entre times também é uma coisa vanguardista, né? Você pensar... E são empresas, são marcas que poderiam se considerar concorrentes, estão fazendo um projeto junto. Então, enfim... E até, Mauro, eu vou falar, tipo, só um ponto sobre essas trocas. Nem sei se a gente falou disso, mas os times também estão super felizes. Na verdade, acho que traz também, abre de novo, tipo, mais oportunidades. E o que você falou, Mauro, tipo, talvez a gente poderia ter considerado o MasterChef como concorrente, só que não. Tipo, esse casamento aconteceu, agora os times estão viajando, sonhando, imaginando um monte de possíveis, porque é tudo possível. Acho que é isso. E a gente conseguiu, estabelecer isso, essa confiança e também internamente, dentro de cada time. Isso é muito bom. Muito bom, muito bom. Não, e eu sinto que isso vai ser um reflexo para fora, para o público, para os fãs, né? A gente já viu pelo primeiro vídeo que o pessoal já adorou. E a gente está bem animado, a gente está muito feliz com essa parceria. E eu acho que é uma collab que veio para ficar e para crescer. Exato. Né? É um bebê ainda. É um bebê ainda. E vocês, quer deixar alguma palavra final aqui? Quer dar algum ponto adicional? Pena! Fiquem ligados, fiquem ligados. Eu acredito muito que quando um projeto começa com uma vibe boa, ele tende a ser muito legal, né? E eu acho que quando a gente começou a pensar junto sobre isso, tinha tudo para ir para esse lugar muito, muito gostoso de acontecer, né? Então, eu sou uma pessoa que é muito otimista, né? Então, eu gosto muito de pensar nessa construção, eu gosto muito do incerto, eu gosto muito da gente poder ouvir, da gente ter esse tempo. Então, eu acredito muito que é isso que vai fortalecer tudo que a gente vai fazer daqui, de hoje, para frente, assim. Então, só queria deixar isso cada vez mais aberto com vocês, porque é isso, essa relação que a gente está construindo, ela tende a ser muito próspera. E eu tô próspera demais. Bom, muito legal, adorei o papo, adorei saber mais detalhes aqui dos meandros da parceria. Não tenho dúvida que vai ser uma parceria frutífera e deliciosa, né? E só agradecer pelo papo. Obrigado, meninas. Estamos juntos e misturados. Obrigada, viu? Obrigada, Senhor. Obrigada. Valeu.